Quero ler Gênesis capítulo 11, versículos 27 a 32, onde encontramos o relato da história, ou de um pequeno trecho da história da família do patriarca Abraão. Esta é a história da família de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Harã. E Harã gerou Ló. Harã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. Tanto Abrão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era filha de Harã, pai de Milca e de Isca. Ora, Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas ao chegarem a Harã, estabeleceram-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Harã. Terá, pai do patriarca Abraão, que nesse momento chamava-se Abrão. Algumas informações são peculiares, saltam aos olhos, nesse breve histórico da vida de Terá. Ele teve 3 filhos, Abrão, Naor e Harã. Abrão casa com Sarai, mas não dá filhos a Abrão. Portanto, Terá não teve netos de Abrão. Naor também não era casado, não era casado ainda. E Harã é o único que dá um filho para a sucessão do nome de Terá. É o único que vai continuar a linhagem de Terá. Até ali, Terá só tem netos através de Harã. Uma outra cujo nome era Ló. Harã tem ainda outros 2 filhos, Milca, que vai se casar com seu tio, Naor, irmão de Abrão e de Harã. Embora aqui o texto não diga, Harã possivelmente fosse o primogênito de Terá, o mais velho. Harã, pai de Milca, de Isca e de Ló. Interessante que Abrão não tinha filhos com Sarai. Terá resolve sair de Ur dos Caldeus e ir morar lá em Canaã, muito distante, muito distante. A Bíblia não diz exatamente por que ele teve essa intenção de fazê-lo, mas ele sai da sua terra, Ur dos Caldeus, lá na Mesopotâmia, e ele leva consigo Abrão, seu neto Ló, que era filho de Harã, sua nora Sarai, mulher do seu filho Abrão, e eles vão para lá. Mas Naor, ele permanece em Ur, agora casado com Milca, porque Harã morrera. Nessa parte do livro de Gênesis, nós encontramos então esse relato sobre a família e os familiares daquele que seria o patriarca, que daria origem à nação de Israel, Abraão, que no início recebeu o nome Abrão, filho de Terá. Terá vivia com sua família em Ur, cidade que ficava na Caldeia, região da Mesopotâmia. Diga meso, quer dizer meio. Vamos de novo, meso, quer dizer meio. Potamos, quer dizer rios. Diga hipopótamo. O que é hipopótamo? Diga hipo, cavalo. Pergunta para quem está do teu lado aí, você sabia o que significava isso?
E Mesopotâmia? Qual é o significado de Mesopotâmia, portanto? Terra entre rios. Por que chamado Mesopotâmia ou terra entre rios? Porque era uma região que ficava entre os rios Tigre e o rio Eufrates. E ali vivia um povo de origem semita, ou seja, povo descendente de Sem, que era um dos filhos de Noé. Lá nessa região, que viria a ser conhecida no futuro como Babilônia, é de onde Terá, que ali vivia, sai com o alvo, o objetivo de ir para Canaã para viver lá. Nós vimos que Terá, então, teve 3 filhos. Qual é o nome dos 3 filhos? Não importa a ordem, você gravou? Quais eram os 3 filhos de Terá? Não, tira a cola da tela. Não, tira a cola. Com cola não tem graça. Quais eram os filhos de Terá? Abrão, não é falar Abrão. Aqui não é Abraão ainda, é Abrão. Abrão, qual era o outro? Naor e Harã. Nós não sabemos muita coisa sobre Naor, mas aqui o que interessa é Harã. Não é nem Abrão, é Harã. O texto não fala muita coisa sobre ele, a não ser que ele teve 3 filhos, Milca, Isca e Ló. Mas Harã morre. E Naor, seu filho, seu irmão, possivelmente o irmão do meio, ele se casa com a sua sobrinha, ou seja, filha de Harã, cujo nome era Milca. Harã morreu. Naor vai lá e casa com Milca. Talvez a morte de Harã tenha sido trágica ou repentina. Fato é que certamente Terá sofreu muito, porque após Harã ter morrido, o relato diz no verso 29, que Naor casa com a sua sobrinha Milca, uma das filhas de Harã, e Abrão se casa com Sarai, sua irmã, por parte de pai. E nós vamos saber que Sarai é irmã de Abrão por parte de pai, lá no capítulo 20, versículo 12 de Gênesis. Estava tudo entre família. A morte de Harã certamente foi muito triste para Terá. Harã era o filho que tinha dado descendência a Terá, porque Abrão casou com Sarai, que era estéril, e Naor não é mencionado tendo filhos nessa época. Possivelmente por causa da morte do seu filho Harã, Terá tenha ficado desgostoso e decidido ir morar em Canaã. Irmão, você pode pensar, um pai que sepulta o seu filho. O curso natural seria os filhos sepultarem os pais. Mas agora está ali o pai que vai sepultar o filho que lhe deu descendência. Que tristeza, que pesar no coração desse pai. Ele fica tão desgostoso que resolve morar em Canaã. E ele leva consigo o filho de Abrão, ou seu filho Abrão, Sarai, sua nora, que também era sua filha, com outra mulher que não era mãe de Abrão, e leva também seu neto Ló, que era o filho de Harã. Naor, como disse antes, e o texto nos mostra, resolve ficar. Ele fica lá em Ur com a sua família. Mas aí Terá está indo. Terá está indo para onde, irmão? Diga, Canaã. Canaã. Olha para a minha mão. Aqui está o mapa mundi. Aqui está a Mesopotâmia. Aqui está Canaã. Eles saem de Ur dos Caldeus, vêm aqui para cima, para depois ir para lá para baixo,
onde está Canaã. Eles vão fazer esse trajeto aqui. Mas quando chega mais ou menos aqui em cima, onde hoje é a Turquia, acontece uma coisa. Terá chega a um local que a Bíblia vai chamar de Harã. A Bíblia não relata, mas uma das possibilidades mais plausíveis para aquele lugar ter esse nome, Harã, é que teria sido dado assim por Terá, em memória do seu filho que foi morto. Então eles estão viajando para Canaã, mas em algum momento no caminho eles param e resolvem ficar um pouco por ali. Talvez tenha sido um momento na vida de Terá em que ele tenha estado lutando com a tristeza, desde que ele saiu de Ur dos Caldeus, o falecimento do seu filho amado. E ele chega ali e agora eles têm que permanecer um tempo naquele lugar, que acaba sendo chamado de Harã. A lembrança do filho amado, que o pai sepultou. Isso explicaria o fato de que Terá interrompe a sua viagem e fica morando ali naquele lugar, e ele permanece morando ali até que ele morra, sem nunca chegar em Canaã. O destino daquela família era Canaã, mas eles permaneceram em Harã. E veja você, Terá permaneceu, e porque Terá permaneceu, permaneceram Abrão, Sarai e Ló. Há muita gente que está com a sua vida igual Terá, parada no passado, presas à lembrança de alguém que se foi, ou de uma situação feliz que viveram, mas foi interrompida abruptamente por algum evento trágico ou traumático, como o desemprego, a morte de uma pessoa amada, a mudança de uma casa ou um local onde eram felizes. Alguma coisa aconteceu que paralisou a vida dessas pessoas. Parar em Harã pode ser a escolha de muitos que desejam ir para Canaã, mas Canaã não é o alvo. Canaã não é a realização. Você pode dizer isso depois de mim? Canaã. Perdão, Harã não é o alvo. Você pode dizer depois de mim? Harã não é o alvo. Canaã é o alvo. Harã não é a realização. Harã é parada. Você está com a tua vida parada em Harã? Harã é o lugar da perda da visão. Harã é o lugar da perda do foco. O foco era Canaã, a visão era Harã. A visão era Harã, era Canaã, mas eles pararam em Harã. Harã é a circunstância que nos faz esquecer o sonho e que não nos deixa esquecer a tragédia. Parar em Harã é nos contentarmos com o medíocre, embora o nosso objetivo seja a prosperidade. Aquele lugar era um bom lugar. Aquele lugar ficava no chamado crescente fértil. Aquele lugar era um bom lugar, mas não era Canaã. Não era o destino, não era o alvo, era a circunstância. Parar em Harã é aceitar uma vida que não seja transbordante. Pode até ser uma vida boa, mas ainda não é a vida que pode ser. Podemos explicar nossa parada em Harã. Ela pode até ser necessária, mas não devemos ficar em Harã, porque a nossa chamada é para irmos para Canaã. O que você precisa para sair de Harã, se você está nela, é a sua visão voltar para o destino. Diga, o destino não é Harã,
Harã é parada. Destino fala de futuro. Destino não fala de passado. Destino é consequência de uma construção, de uma trajetória, de uma visão estabelecida, de um alvo determinado. Deus destinou você para ser vitorioso. Deus destinou você para realizar coisas grandiosas. Deus destinou você para transbordar. Jesus Cristo disse: eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Quando Deus criou o ser humano, Gênesis 1, 27 a 30, diz que Ele criou o ser humano e falou para o ser humano: agora, seja fértil, multiplique, domine sobre tudo o que eu criei. Apesar do pecado que separou eternamente o ser humano de Deus, Deus ainda assim amou a humanidade perdida a tal ponto que enviou seu próprio Filho Jesus Cristo para se sacrificar no lugar de todo aquele que nele crer, para que a pessoa venha a ser salva, redimida, ter sua dívida de pecado paga, a sua alma arrancada das garras de Satanás, livrada da condenação eterna e ser tornada filha de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida. Deus fala de abundância o tempo todo. Deus fala de transbordar. A palavra de Deus diz: dai e te será dado uma boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Veja o que diz o Senhor Jesus para aqueles que foram tornados filhos de Deus, como está registrado em Marcos 16, 17 a 18. E estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome: expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Portanto, o Senhor nos deu poder para dominar, tanto no mundo natural, como no mundo espiritual. O que está impedindo você, então, de seguir em frente e de se tornar um vitorioso, um vencedor, de transbordar? Qual é a crença sem lastro algum na palavra de Deus que tem te limitado e você deve abandoná-la definitivamente? Qual é a âncora em que o navio da sua vida está preso, cuja corda você deve cortar para se livrar dessa amarra? Então corte hoje. Rejeite hoje o que tem te impedido de fazer uma aliança com Jesus e obedecer à ordenança dele de ser batizado, de ser tornado membro do seu corpo, que é a igreja de Cristo nessa terra, e junto com os demais, transbordar. Corte hoje os laços com os relacionamentos que te afastam do destino que é Canaã e te prendem a Harã. Corte hoje o vínculo com esse estilo de vida, esse grupo de relacionamento, essa prática viciante que te impede de seguir em frente e que está mantendo você preso em Harã. Decida-se hoje e tome a atitude de ressignificar aquela tragédia, aquele trauma, aquela perda e deixá-la no passado. Tome impulso, siga para o futuro. Deus tem um futuro lindo. Deus tem um futuro promissor esperando por você, mas é preciso sair de Harã. Olha para quem está próximo de você, me ajuda, diga para essa pessoa: é preciso sair de Harã. Você talvez já tenha até tentado. Você talvez tenha tentado de tudo para sair de Harã, mas não conseguiu. Talvez até tenha saído, mas voltou depois de algum tempo e não se sente com forças para fazê-lo sozinho. É por isso que você precisa de Jesus.
É por isso que você precisa da igreja de Jesus. Então, clame pelo Senhor Jesus. Diga: Senhor Jesus, eu quero sair de Harã. Eu preciso da tua mão forte para me ajudar nessa caminhada. Eu já tentei sozinho. Eu fui pela religiosidade. Eu não fui pela fé e a confiança no Senhor. Eu fui esperando que o Senhor ia fazer tudo. Mas eu não fiz a parte que me cabia. Eu não mantive um relacionamento com o Senhor. Tem muita gente querendo sair de Harã pelo misticismo gospel. E por causa disso se decepcionam, se frustram e retornam. Você tem que dar o passo. Você tem que tomar iniciativa. Você tem que se levantar e seguir. E o Espírito Santo irá contigo se você colocar Jesus na sua vida, na sua caminhada para o futuro. Quem está preso em Harã precisa sair de lá. Então eu quero fazer uma pergunta. Você está aqui? Você está preso em Harã? Então decida sair de lá hoje. Você está participando conosco pela transmissão. Você está do outro lado da tela. Você está preso em Harã. Então decida: eu vou sair hoje desse lugar. Então eu quero te perguntar. Eu quero te dar oportunidade. Porque nós só nos tornamos aquilo que nós nos comprometemos a ser. Nós só fazemos aquilo que verdadeiramente nós nos comprometemos a fazer. Então eu quero te dar a oportunidade. Eu pergunto: quem toma a decisão agora de não mais ficar preso no passado, de cortar o cabo da âncora que te prende e recebendo Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, seguirá em frente para a construção de uma nova vida em Cristo, como filho de Deus, rumo ao destino de bênção e vitória que o Senhor tem para dar? Quem fará isso hoje? Então, se você, esse alguém, se essa palavra de Deus faz sentido a tua vida, saia de Harã e decida fazer isso. E começa agora. Fique em pé no lugar onde você está. Abra sua boca. Comece a falar com Deus sobre essa sua decisão. Para de ficar colocando em Deus somente a expectativa de que as coisas vão mudar sem que você saia do lugar onde você está. Harã não é o teu destino. Então eu te dou essa oportunidade. Fique em pé agora, onde você está aí. Abra a tua boca, começa a falar com Deus. E diga para Deus: Senhor, eu não me conformo mais de permanecer em Harã. Senhor, eu não vou ficar mais aqui nessa posição que alguns poderiam até chamar de mimizenta, só falando daquilo que aconteceu, daquilo que eu sofri, daquilo que me entristeceu, daquilo que me marcou, daquilo que me traumatizou, e dando explicação do porquê eu não saio de Harã. Eu entendi. Harã não é o meu lugar. Meu lugar não é nessa posição, não é nesse estilo de vida. Meu lugar é o destino que o Senhor tem traçado para mim. Para Terá, o nome que o prendia era Harã. Mas agora eu convido você que está em pé, você que está em casa, onde quer que esteja participando conosco, fala agora com Deus. Você sabe o nome daquilo que tem prendido você e impedido você de prosseguir. Então abra a tua boca e diga para Deus: o que é o teu Harã? Como é que se chama o teu Harã? É a tristeza, a dor, o sofrimento por aquela pessoa que você perdeu? Foi o seu pai, foi a sua mãe, foi o seu marido, sua esposa, foi aquela pessoa querida, foi aquela traição que você sofreu?
O que é o Harã em que você tem estado aprisionado, parado? Fale com Deus sobre o que tem te prendido e decida hoje que você vai seguir em frente. Canaã é seu destino. Canaã é a prosperidade. Canaã é o transbordar. Não é Harã. Abra a tua boca para falar com Deus. Não fale para o pensamento. Porque quando a gente ora falando, nós estamos resistindo aos maus espíritos que conspiram contra nós. E a palavra do Senhor diz: resista ao diabo e ele vai fugir de você. Pensando, ele não sabe o que nós pensamos. Mas quando falamos com Deus, ele presencia, ele testemunha daquilo que estamos fazendo com Deus. E isto é uma expressão de honra a Deus, porque denota a nossa fé, esperança e confiança naquele que é o único que pode nos capacitar para tornar novas todas as coisas na nossa vida e nos fazer chegar com realização, com alegria, no transbordar de Deus que Ele tem reservado para nós. Eu quero orar com você. Amado Senhor, eu levanto a minha voz agora em oração por cada um desses que agora estão aqui em pé e aqueles que eu nem estou vendo. Em algum lugar no mundo, depois de receber esta palavra, está se posicionando. Está tomando uma atitude de rejeição a Harã. Rejeição a permanecer nesse estado de coisas, de letargia, de paralisação da sua vida. Esses que agora estão dizendo: chega, eu não aguento e não quero mais. Não quero mais estar aprisionado ao ressentimento, à mágoa. Não quero mais estar aprisionado à memória daquilo que um dia eu vivi, mas eu perdi. Daquilo que foi bom, era maravilhoso, mas se foi. Eu não quero mais estar preso ao ressentimento por causa da confiança que eu empenhei naquela pessoa que me traiu e me fez perder tanto. Senhor, olha para estes que, entendendo esta palavra do Senhor, agora dizem: chega. Eu quero ir para Canaã que o Senhor tem reservado para mim. Eu clamo ao Senhor que no nome de Jesus, Espírito Santo, na medida em que eles tomam esta posição, que o Senhor os capacite, que o Senhor os abençoe, enchendo-os de renovo na sua alma, revigorando-os, para que possam seguir nessa jornada, cujo destino proporcionará realização, paz, equilíbrio, satisfação, pois o Senhor não nos fez para sermos derrotados, o Senhor não nos fez para sermos paralisados, o Senhor não nos fez para sermos estéreis, o Senhor nos fez para multiplicação, o Senhor nos fez para prosperidade, o Senhor nos fez para a bênção, porque o Senhor é o Deus vivo, todo-poderoso, que criou-nos e nos deixou estabelecido. Sejam férteis, multipliquem, realizem. E eu clamo ao Senhor por esses, Pai, que o poder do Senhor seja manifesto na sua fragilidade, na sua pequenez, na sua fraqueza, e os capacite naquilo que eles não podem. Que o Senhor intervenha para que todos os espíritos imundos que conspiram contra eles, que intentarão
insuflá-los com ideias, com pensamentos de derrota, de incapacitação, que esses espíritos imundos sejam calados, emudecidos, incapacitados, meu Pai, para que estes queridos possam dar os seus passos de fé e determinação para a construção de uma realidade nova, na medida em que avançam para Canaã, para o destino, para o alvo da sua vida, que o Senhor tem estabelecido, tem colocado e reacenderá na sua alma e no seu coração. E que assim seja para a glória do teu santo nome, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, amiga, você que está em pé, diga agora, em nome de Jesus, chega. Eu agora avanço, deixando Harã para trás. Em nome de Jesus, eu avanço para uma nova realidade de vida. Em nome de Jesus, eu avanço para a construção de uma realidade de paz, de equilíbrio, de satisfação, de abundância, para a glória do Senhor, o meu Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus.